Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais um Palavra de hoje. Estamos lendo o livro de Josué. Que bênção! Por tantos ângulos aprendemos com a palavra de Deus. E está aqui hoje em Josué capítulo 14, o verso é o de número 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ao ler todo o capítulo, você vai entender, se ainda não entendeu, toda a história, e o testemunho de Caleb e de toda a sua entrega, a sua fidelidade, servindo a Moisés, servindo a Josué, mas principalmente servindo ao nosso Deus. Ele foi uma pessoa fiel, e que sempre batalhou por aquilo que Deus colocou em seu coração. Por isso ele declara, que aqui nesse instante, com seus 80 e poucos anos, ele estava forte ainda, assim como no dia em que ele foi enviado há 45 anos atrás. E ele disse aqui, em que Moisés me enviou. Hoje, o enfoque não é o testemunho de Caleb, nem a sua fidelidade. O enfoque é essa palavra enviou. Ele é que disse, enviou. Você já reparou, que muitas pessoas que são tocadas por Deus, elas foram enviadas para serem testemunha no reino, a fim de que outras pessoas conhecessem o Evangelho? As pessoas são tocadas por Deus por um propósito. Muitos são tocadas porque elas são curadas por Jesus, curadas na alma, curadas na emoção, curadas fisicamente, elas são tocadas. Outras são resgatadas lá, do reino das trevas, lá do tremedal de lama, mas elas foram o quê? Tocadas. Muitas pessoas, e muitas de milhares, não é verdade? As pessoas tocadas por Deus, elas foram enviadas por Ele. Quando você lê a Bíblia com esses olhos, você vai perceber, que assim que elas foram tocadas, elas tomaram uma direção e elas seguiram para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está em João 20, 21. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, por exemplo, assim que ela é curada, ela se levanta e vai servi-lo. Ou seja, Deus não nos toca para ficarmos parados como antes. Se Deus não quisesse usar a sua vida, se Ele não tivesse uma missão para você, Ele se revelaria a você. Você se arrependeria dos seus pecados, o confessaria e no mesmo instante Ele te recolheria ao céu. Já pensou? Não é? Mas não é assim. Assim como Jesus foi enviado, Ele chama pessoas para que sejam enviadas para representá-lo. Estamos precisando, de entender que nós somos representantes de Cristo. Aonde nós estivermos, você está no trabalho, você está na faculdade, você está na sua casa, você está na rua, aonde você estiver, Deus tem um chamado de uma forma muito específica para que você o represente, uma vez que Ele já te tocou, Ele já fez a obra em sua vida, para que agora você possa contar a outros. Creia que você tem um chamado, que tem dons, que tem talentos a serem usados por Cristo, seja aonde você estiver, e é lá mesmo, que Jesus vai usar você. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é Isaías, está registrado em Isaías 6, 8. Ele era uma pessoa comum como você e eu, mas que aceitou o chamado, aceitou o Senhor trabalhar na sua vida, aceitou o Senhor o tocar, e ele assim, após ser tocado por Deus, ele começou a ser usado na obra de Deus. Qual era o chamado? Ele era um profeta. Existem vários chamados, assim como ele era essa pessoa simples. Moisés
Josué, Caleb, Gideão, Paulo, tantos outros, Jeremias, pessoas comuns. Todos foram pessoas simples que, ao receberem o chamado, obedeceram, exercendo com amor e no propósito e para o propósito. Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Não é? Então tem essa pergunta, não é? Qual é o propósito? Você já descobriu? Ore e ouça essa resposta. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Salmos 68, no verso 3. Fique com essa reflexão para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, não é, tem uma grande obra e Ele quer colocar você nessa obra em nome de Jesus. Graça e paz. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.